Meus irmãos e irmãs, uma boa noite para vocês, a paz do Cristo, satisfação no Senhor. Obrigado. Satisfação no Senhor poder assumir mais uma vez esse altar e estar por trás dessa plataforma, desse púlpito, para pregar a palavra de Deus, anunciar as verdades daquele que para nós é tudo. Essa é a nossa maior motivação. Ouvir a palavra dele, sermos edificadas na sua palavra, termos aqui a convicção de que na palavra do Senhor há para nós certamente reflexões e também direcionamentos para uma vida saudável e para uma vida abundante. Eu creio nisso. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas. Nós vamos ler os versículos de 7 a 10, 2 Crônicas, capítulo 16, versículos de 7 a 10. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículos de 7 a 10. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero saudar de forma especial os meus colegas pastores, minhas colegas pastoras dessa casa, tem sido guerreiros e guerreiras do Senhor no pastoreio dessa comunidade. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, na pessoa então do pastor Wesley, pastor titular dessa casa. Eu quero então saudar todos os meus colegas pastores e pastoras, aqueles que estão nos visitando nessa noite, quem está pela internet acompanhando. Deus abençoe vocês e que a porção da sua palavra nos edifique. Se você pudesse colocar de pé uma leitura curta, então nós temos essa tradição das igrejas de origem reformada de lermos a Bíblia em pé, porque durante um bom tempo foi nos tirado esse prazer e esse privilégio de termos a palavra de Deus acessível. Então nós lemos a palavra de Deus em pé. Só no meu caso, quando é uma leitura muito extensa, então eu abro mão disso, mas é uma leitura curta. Diz assim o texto, 2 Crônicas 16, de 7 a 10. Quem achou, diga achei. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E nisso procedeste loucamente, e por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. E na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Só até aí vocês podem sentar, meus irmãos e irmãs. Eu tenho cumprido em Juiz de Fora, nesse final de semana, uma agenda que muito me alegra e muito era guardado por nós, que é o encontro das esposas de pastores da 4ª região. Nós temos uma pretensão de trabalhar com as famílias pastorais, os próprios pastores e pastoras. Agora, nos meses de agosto a outubro, nós tivemos 3 retiros de pastores e pastoras da região, foram divididos em grupos de pastores por tempo de ministério, de 0 a 5, de 6 a 15, de 16 em diante, onde estamos trabalhando dentro dessa perspectiva de restaurar o princípio do pastoreio de pastores. Pastores e pastoras precisam ser cuidados. Nós cuidamos de vocês e muitas vezes nós os ressentimos de não termos um cuidado quanto a nós de uma forma mais incisiva e mais abrangente. Eu, por exemplo, como bispo da 4ª região, são 272 pastores e pastoras da região, pastores, pastoras, missionários, são 272 obreiros e obreiras em 3 estados. É óbvio que, por mais atencioso que eu
queira ser, tente ser, mas as minhas limitações, sejam elas de agenda geográfica e também as minhas limitações pessoais, obviamente não me dariam condições de pastorear adequadamente um grande rebanho como esse, né? Então, nós temos trabalhado isso. E na perspectiva de esposas de pastores, nós tínhamos essa pretensão de reunirmos as esposas num grande encontro para ministrar sobre elas, para tratarmos questões específicas desse grupo. E esse encontro foi sediado aqui em Juiz de Fora, nesse final de semana, terminou agora, no final da manhã desse domingo. Desde quinta-feira eu estou aqui, junto com o grupo da sede, com algumas outras esposas que estavam a minha própria esposa que tem liderado esse trabalho. Então foi um tempo de bênção. Estamos cansados, sim, o pastor Bruno falou aqui, né, do cansaço físico, mas não tem cansaço físico que nos detém quando nós vemos os frutos, né? E também, além disso, e por ocasião até da minha citação ao pastor Bruno, também cumpri com muita alegria ontem o convite de estar pregando no encontro dos jovens aqui da igreja lá na Amas. Foi uma manhã também de muitas bênçãos, muitas bênçãos. Mas não apenas para esse tempo eu estou em Juiz de Fora nesse final de semana. O pastor Wesley Nascimento, pastor titular dessa igreja, já havia comunicado desde a semana passada a minha presença aqui para dar direcionamentos, algumas diretrizes, alguns encaminhamentos por ocasião do momento que ele também há 2 domingos atrás já havia oficializado para a igreja quanto à sua saída, não apenas da Igreja Metodista Central em Juiz de Fora, mas também da denominação da Igreja Metodista do Brasil. A Igreja Metodista do Brasil, ela é parte do metodismo no mundo, parte da herança, da grande herança wesleyana no mundo. Então nós temos muitas outras igrejas de ramo wesleyano, e a Igreja Metodista do Brasil, da qual nós somos parte, é um desses ramos, um ramo relevante, um ramo de muitos anos, de muitos bons frutos, muitos desafios, mas é um desses ramos. Ele já havia declarado isso, muito certo, né, que essa era uma comunicação que, uma vez mesmo tendo sido feita a igreja 2 domingos atrás, eu já vim acompanhando com o pastor Wesley, porque no mês de outubro, eu não vou agora saber precisar a data certa, mas no mês de outubro ele já havia me comunicado desse tempo. Nós, como Igreja Metodista do Brasil, nós temos algumas prerrogativas e alguns princípios que para nós são muito caros. Um deles é que, para nós, dentro da perspectiva histórica da Igreja Metodista e do movimento metodista no Brasil, nós temos as cadeias de autoridade da igreja, que é o Concílio Geral. Depois do Concílio Geral vem o Colégio Episcopal, a nível administrativo a COGEAN, da qual o pastor Wesley inclusive já foi integrante. Nós temos nas regiões as coreãs, nas igrejas locais os pastores e pastoras, e também nos distritos os superintendentes distritais. Na região, o bispo da região, a bispa da região são as pessoas que foram escolhidas pelo concílio para presidir a igreja. E não apenas para presidir a nível administrativo, mas também para pastorear o rebanho. E dentro da perspectiva de pastoreio, nós temos uma diversidade, uma pluralidade de ações pastorais que nem sempre são de conhecimento público e nem sempre devem ser de conhecimento público. Eu tenho meus colegas pastores e pastoras aqui, eles sabem muito bem disso. Você que é ovelha, que tem sido pastoreado por esses homens e mulheres de Deus, ou já foi pastoreado por outros ou outras em algum outro momento, sabe muito bem que existem questões do tratamento pastoral que você trata, que você dialoga, que você até toma decisões, mas que são coisas que jamais você vai colocar como algo que seja um emblema
para justificar uma decisão ou outra sua. São coisas que você, dentro do trato pastoral, você administra isso. E o bispo da região também tem essa prerrogativa de pastoreio da região nesse sentido. E então o pastor Wesley me procurou em outubro desse ano, não tem nem um mês, acho que um mês e pouco, né? Aliás, não, nós já estamos no mês de novembro, então já tem um mês isso, me procurou dizendo da sua decisão de, então, migrar para um outro ramo do metodismo, e havia me consultado sobre a possibilidade de permanecer, então, à frente da igreja até o dia 7 de dezembro. O que eu disse ao pastor Wesley na ocasião foi que, como ele não estava saindo, como a gente costuma falar na expressão popular, não estava saindo pela porta dos fundos, não estava saindo em pé de guerra com ninguém, não estava saindo para rachar a igreja, para dividir a igreja, para criar movimentos de cisão na igreja, e em respeito aos 20 anos que nós temos de relacionamento, eu falei, pastor, eu não vejo, então, sentido de não acolher o seu pedido de permanecer até o dia 7. Então, eu até decidi mudar o dia das nomeações, porque eu faria as nomeações no dia 1º de dezembro. Se você entrar no site da região, você vai ver lá o cronograma, está lá a grade, né, de programações da região, e as nomeações estão lá ainda dia 1º. Dia 1º é uma segunda-feira. Só que se eu fizesse as nomeações no dia 1º de dezembro, uma segunda-feira, e como nós havíamos acordado que ele ficaria até o dia 7 de dezembro aqui, pelas conveniências que ele havia me colocado, eu entendi que seria uma semana de muitas coisas sendo faladas, muitas coisas sendo conjecturadas, sem que ele tivesse a oportunidade de se pronunciar à igreja, sem que ele ou eu tivéssemos a oportunidade de pronunciarmos à igreja. Seria uma semana de segunda-feira até domingo com muitas conversas. Então eu decidi trazer as nomeações para o dia 30 de novembro, para o domingo, pela manhã. E eu falei com ele o seguinte, pastor, eu vou anunciar as nomeações, seu nome não vai aparecer em Juiz de Fora, então você tem a oportunidade de comunicar à igreja sobre isso. Só que essa informação acabou, de alguma maneira, sendo muito truncada e muitas coisas sendo faladas. Então, há 2 semanas eu pedi ao pastor, então, oficialize isso para a igreja. Eu estava em Cachoeiro do Itapemirim, eu liguei para ele e falei, então oficialize sua igreja sobre a sua saída, sua decisão de sair no dia 7, e eu estarei processando as nomeações normalmente no dia 30, e dia 30 a igreja vai saber sobre a questão das nomeações. Então, para a minha, não vou dizer surpresa, mas a minha indignação, porque a gente tem que se indignar sempre com isso, mas para a minha indignação, não para a minha surpresa, porque são 23 anos de ministério pastoral, eu estou na igreja desde criança, eu vivo isso desde que eu me conheço por gente, mas para a minha indignação, muitas coisas foram sendo faladas de forma truncada e que não correspondem com a verdade e que não devem fazer parte de uma caminhada de homens e mulheres como nós somos, pessoas que estão rumando para uma maturidade. Ainda mais um tempo delicado como esse, porque toda transição pastoral, ela é delicada. Eu não sou bispo há muito tempo, mas eu sou bispo há tempo suficiente, porque eu já fiz nomeações dos anos anteriores, para saber que é um processo muito delicado. Se eu pudesse, e eu estou falando diante de Deus aqui para vocês, se eu pudesse, eu não trocaria pastor nenhum de igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque toda vez que eu preciso fazer alguma nomeação, é um encargo que vocês não têm ideia. É um encargo que vocês não têm ideia. E não têm ideia mesmo, porque quando eu era SD, eu tinha uma ideia. Eu ficava ali tentando assessorar o meu bispo, tentando assessorar sobre as nomeações no meu distrito, outras coisas. Mas, como bispo, eu vejo que mesmo quando eu era SD, eu não tinha ideia do peso que é. Porque cada mudança são famílias que eu estou sugerindo uma nova dinâmica de vida. Cada mudança necessária é uma adaptação que uma igreja precisa viver. E eu não tenho a certeza se tudo vai dar certo como a gente planeja. Então,
se o bispo pudesse mudar o menos possível, eu te garanto que todos os bispos fariam isso. E eu não sou diferente. Mas, dentro dessa dinâmica das nomeações, muitas coisas foram sendo faladas que não é verdade, teorias que foram sendo criadas que não são verdadeiras. Por exemplo, eu cheguei a ouvir que o bispo tiraria o pastor Wesley daqui no final do ano por uma denúncia que teria sido feita por pastores da igreja ou por grupos de membros. E eu fico até constrangido de falar isso, mas eu vim aqui para dar direcionamentos à igreja também para que cessemos essas conversas agora, porque isso não é verdade. Até porque eu tenho uma incumbência canônica de que se eu recebo alguma denúncia, alguma queixa contra qualquer membro clérigo, querendo ou não, gostando ou não, eu tenho que processar essa denúncia, essa queixa. Isso não aconteceu, isso não é verdade. Aí alguém vai falar assim, mas bispo, nem informalmente alguém te procurou? Não, ninguém me procurou. Eu não tenho nenhuma queixa, nenhuma denúncia formal ou informal sobre a atuação pastoral do pastor Wesley Nascimento nessa igreja. Não tenho. O pastor Wesley, inclusive, eu mencionei aqui do nosso relacionamento de quase 20 anos, né, dessas correrias da igreja aí. Ele era pastor em Além Paraíba, eu era pastor em Pado, eu via do trabalho dele lá. Depois a gente se conheceu em concílios gerais da igreja, fomos líderes de delegações, ele da 4ª, eu da 1ª região juntos. Eu, quando cheguei na região, o pastor Wesley nem era o SD do Distrito Sul, eu o nomeei como SD do distrito. Essa igreja foi a igreja, junto com a Central de Muriaé e a Catedral de Minas Gerais, a ex-central de Belo Horizonte, da qual ele foi pastor também, foram as igrejas que eu mais preguei, as igrejas que eu mais vim. Então, não tem essa de que o bispo teve uma denúncia formal ou informal contra a atuação do pastor Wesley. Isso não é verdade. A atuação pastoral, pastor Wesley não tem nada para considerar de forma negativa sobre isso, nem dele, nem dos demais colegas pastores e pastoras atualmente nomeados aqui. Isso não existe. Então, categoricamente, se você ouviu, se você reproduziu isso, inclusive peça perdão a Deus por ter reproduzido algo que você não sabia que era verdade, porque homens e mulheres de Deus não podem fazer isso. Isso não é verdade. Seu pastor, vosso pastor, será o vosso pastor até dia 7 de dezembro, eu não tenho nenhuma consideração pastoral para fazer sobre o trabalho dele aqui, sobre o trabalho dele como SD. Como SD sempre me ajudou muito, foi um assessor que me auxiliou muito aqui com as questões de nomeações, de auxílio de obreiros aqui do distrito. Então isso não é verdade, não é verdade. A atuação pastoral do pastor Wesley Nascimento jamais foi questionada para mim, e nem formalmente e muito menos informalmente. Isso não existe. Se fosse, se eu tivesse que fazer uma nomeação, como eu vou fazer no dia 30 de novembro, eu não teria nenhum motivo de ações pastorais para tirar o pastor Wesley daqui, ou que ele não fosse mais o meu superintendente nesse distrito. Isso não é verdade. Uma outra coisa que também chegou a mim é que o pastor Wesley estava sendo perseguido, porque inclusive já tinha uma intenção do bispo de tirá-lo daqui desde o ano passado. Como eu falei para a clã, essa afirmação é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Por que é meia-verdade? Porque, de fato, no ano passado, eu fiz uma proposta pastoral ao pastor Wesley para sair daqui, para me ajudar num outro projeto ministerial. Eu não costumo, pastor Wesley sabe disso, nesses 3 anos que caminhamos aqui como bispo SD, eu não costumo tratar sobre nomeações assim abertamente, mas é uma coisa que está sendo falada e já passou mesmo. De fato, no ano passado, eu tinha um projeto ministerial que eu entendi naquele momento, e essa é uma prerrogativa minha, eu entendi naquele momento que a Igreja Central de Juiz de Fora teria maturidade suficiente para viver uma transição para um outro colega, pastora titular, que pudesse ser o capitão desse trabalho ministerial,
porque eu precisava naquele momento do perfil do pastor Wesley para um outro grande projeto na região, um problemaço que eu tinha que resolver, e dentre alguns colegas, não estou desmerecendo os demais pastores e pastoras da região, mas você tem perfis específicos, e o perfil dele, para mim, era um perfil que iria me ajudar muito naquela determinada igreja. E eu entendia que essa igreja, então, já tinha uma maturidade para absorver isso, diferentemente do desafio que eu tinha em outro lugar. Isso é possível. A gente não troca pastor só quando tem problemas. Essa é uma ideia equivocada que se tem. O bispo troca pastor só quando o negócio está pegando, está difícil, está insuportável. Isso não é verdade. Às vezes nós propomos trocas de pastores quando você percebe que aquela igreja ela tem maturidade para avançar, diferentemente de um projeto que você tem em outro lugar, onde você precisa daquele perfil. E de fato, por isso que eu falei que é meia verdade. Por que é meia verdade? Porque não é verdade no contexto de perseguição. Pelo contrário, o desafio que eu tinha para o pastor Wesley no ano passado era um desafio de uma igreja muito relevante na região que estava vivendo um momento delicadíssimo naquela hora, e eu já estava me movimentando, se de fato Deus confirmasse isso no meio do coração dele, estava me movimentando até dentro do orçamento regional para subsidiar aquele trabalho, porque eu precisava daquele perfil dele. Em conversa entre nós dois, nós chegamos à conclusão de que precisaríamos conversar com mais uma pessoa, que era a esposa dele. Por quê? Porque, como eu falei, quando você muda um pastor, você muda toda uma dinâmica familiar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma esposa de um pastor que provavelmente eu vou ter que mudar a nomeação deles. Eu estava considerando com ela algumas coisas. Então tivemos que incluir a esposa do pastor nessa conversa. E aí eles me apresentaram uma dinâmica familiar que eu atrapalharia muito dentro daquela nomeação. Como não era uma convicção que eu tinha naquela hora, era uma abertura de conversa, eu entendi que então não era o melhor a ser feito. Então falei com eles, com o pastor Wesley, com a família, o seguinte: não, deixa essa questão para lá, você vai permanecer então em Juiz de Fora e eu vou buscar em Deus uma outra solução para essa igreja. Por isso que essa é uma meia-verdade. Não é verdade que o pastor Wesley vinha sendo perseguido pelo bispo para tirá-lo e tal da igreja desde o ano passado. Isso não é verdade. Eu tinha um projeto ministerial e na conversa entre nós chegamos à conclusão de que não era o melhor para ele, para a família, e ele continuou. Tanto é que nas nomeações do ano passado eu também trouxe o seu filho para cá, que também agora passou aqui em São Mateus, pensando também nessa dinâmica familiar. Então, são criadas muitas teorias. Então, essas coisas não são verdadeiras. Ontem, na reunião da clã, foi falado sobre criatividade, né, nas histórias, e eu falei, de fato, a gente lá... Perdão, eu que mexi aqui. De fato, nós temos muitas criatividades, né? Mas o diabo é criativo mesmo, vocês sabem, o diabo é criativo mesmo. Ele cria coisas do arco da velha. E todo mundo já brincou, quando criança, daquela brincadeira de telefone sem fio, né? Uma pessoa fala uma coisa, aí as coisas vão sendo aumentadas, daqui a pouco você não sabe. Só que nós precisamos encerrar isso aqui hoje. Porque o vosso pastor disse claramente, e eu ouvi de novo ele falar isso hoje de manhã, que ele entende o fechamento do ciclo e ele se submete aos processos da igreja. Ele tem as posições dele, que ele deixou, que não se vê mais dentro dessa estrutura, e o que eu falei para ele no meu gabinete, eu estou falando aqui para vocês, repetindo: eu respeito, lamento a decisão dele, porque é um obreiro que eu contava na região, mas respeito a decisão dele, como respeitei de todas as pessoas que desde a igreja local vinham, falavam comigo: olha, eu gostaria de ir para uma outra igreja, eu respeitava, assim no episcopado. Então essas criatividades na história nos, às vezes, fazem até rir, para a gente não chorar com elas, né? Eu ouvi falar alguns meses atrás de que um colega pastor licenciado, que eu
tinha impedido ele de trabalhar, conversas que no ambiente dos corredores da igreja foram faladas, e eu fui questionar o obreiro sobre isso. Ele falou: bispo, eu nem sei que história é essa. E eu falei: não, porque chegou a mim que eu estava impedindo você de trabalhar, que história é essa? Então, essas coisas criativas a gente vai ouvindo e a gente tem que encerrar. Para fechar essa minha declaração, eu ouvi, obviamente, com muito respeito, embora com muita adversidade sobre o que foi falado. Há poucos dias eu ouvi aqui que esse processo tem sido feito de forma abrupta, vil, sorrateira, e que sonhos e projetos de Deus sobre essa igreja estão sendo interrompidos com isso. Eu, não obstante respeitar a posição de qualquer pessoa, eu preciso dizer que eu, como presidente da região, como bispo da região, preciso me manifestar veementemente contrária a uma posição como essa. Por quê? Porque se quem lidera o processo sou eu sei que eu não tenho feito nada de forma vil e nem covarde, sorrateira com ninguém. Uma das coisas que todo mundo que trabalha comigo sabe é que as pessoas podem não concordar com as minhas atitudes, mas ninguém é pego de surpresa com as minhas decisões, porque eu as converso abertamente. O máximo que pode acontecer é alguém dizer: bispo, eu discordo disso, eu queria apresentar uma outra perspectiva. Mas ninguém vai poder dizer que o bispo da região, pelo menos enquanto eu for o bispo dessa região, eu trato de coisas de forma sorrateira, vil ou covarde. Isso não é verdade. E uma outra coisa que, como pastor da região, eu preciso dizer: os sonhos de Deus para essa igreja, que foram ministrados pelo pastor Wesley, pelos pastores que antecederam a ele, pelos pastores, os demais pastores e pastoras atuais da igreja, esses sonhos não são interrompidos se eles foram gerados no coração de Deus, porque é assim que funciona. Ou o pastor Wesley é um profeta de Deus ou ele não é. E eu não nomeei como pastor dessa igreja, nem como SD desse distrito, alguém que eu não considere um profeta. Então eu o considero um profeta. Eu repito o que eu falei: não tem sobre ele nenhuma denúncia, nem formal nem informal, do trabalho dele aqui. E se ele, como eu considero um profeta, ele anunciou aqui sonhos e projetos de Deus, não é a sua saída que interrompe isso, a não ser que Deus tenha falado aqui para essa igreja: esse sonho, esse projeto está conectado a pessoas. Se não está conectado a pessoas, mas foi gerado no coração de Deus, o que ele profetizou aqui, o que ele começou aqui, vai continuar, porque essa obra é de Deus. Se amanhã Deus resolver me levar e eu morrer, sabe o que vai acontecer? Eu falei ontem na reunião da clã, e não falei brincando não, provavelmente eu vou ser velado nessa igreja. Sabe por quê? Porque aqui é a igreja da 4ª região, que está mais próxima de onde eu sou oriundo, que é o Rio, e ao mesmo tempo da região que eu teria morrido como bispo. Eu seria velado aqui, e sabe o que aconteceria? Em 30 dias, o colégio episcopal convocaria um novo concílio para eleger um novo bispo no meu lugar. Sabe por quê? Porque essa obra é de Deus, não é de homens, não é minha. Não é do pastor Wesley, não é da pastora Eugeniana, não é da pastora Rose, não é do pastor Wesley, não é do pastor Bruno, não é da pastora Josi. Essa obra é de Deus. Quando Davi foi ao profeta e falou com o profeta o seguinte: eu tenho um projeto para construirmos uma casa de Deus. Como é que pode a casa de Deus, a arca de Deus fica aí de ombro em ombro e eu moro em palácios? Qual foi a resposta que Deus deu para Davi? Vocês lembram? Deus falou para Davi o seguinte: esse seu projeto é tremendo, muito bom. E Davi angariou fundos para esse projeto, mas Deus falou para Davi o seguinte: não será você quem vai construir isso, vai ser o seu filho. Com a devida comparação, com a devida limitação da comparação, digo, porque no caso de Davi era porque ele tinha as mãos cheias de sangue, mas o que Deus mostrou foi o seguinte: um projeta, mas o outro pode executar, e no final das contas é como o apóstolo Paulo disse: um semeia
o outro vai regar e quem dá o crescimento é Deus. E essa obra vai continuar. Por fim, eu quero apelar a essa igreja, ao meu rebanho aqui na Central de Juiz de Fora, o seguinte: nós não precisamos repetir dores. O povo de Israel um dia disse o seguinte: gente, por que a gente precisa ficar repetindo dores? Por que a gente tem que ficar esse negócio de os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos apodreceram? Isso nunca mais se diga em Israel. Eles decidiram, nunca mais se diga em Israel que os dentes dos filhos apodreceram porque os pais comeram uvas verdes. A partir de agora, quem vacilar é que toma conta da sua vida, e a gente não vai mais ficar repetindo essa narrativa, essa maldição não vai continuar em Israel. E ela estancou ali. E eu quero, como profeta de Deus e vosso pastor, dizer o seguinte: nós precisamos estancar esse princípio de gerar teorias da conspiração sempre que alguma mudança precisa acontecer. Sempre que alguma coisa precisa acontecer, tem teoria da conspiração. Com o perdão agora, pastor, porque você não tem nada a ver com o que eu vou citar agora, mas vou usar o seu nome, o pastor Wesley mesmo. Eu não era o bispo da região, não estava aqui, mas eu sei das histórias. O pastor Wesley mesmo foi colocado, junto com o bispo da época, como vilões da história, porque quando ele foi nomeado para cá, era uma teoria de que o bispo da ocasião queria beneficiá-lo, porque tinha que fazer isso para compensar alguma coisa, e o pastor que estava na época tinha que sair por conta disso. A gente precisa encerrar esses argumentos na vida da igreja. Isso não pode mais continuar nos ferindo e nos magoando dessa forma. Nós temos que ser muito maduros nesse processo. Vocês têm mais 3 semanas para celebrarem a Deus junto com o pastor Wesley. Celebre a Deus os frutos que ele deixou. Eu vi que ele colocou a prestação de contas, ele já tinha me falado que faria isso. Celebre os frutos que ele está deixando, celebre a vida dele, celebre a sua família, celebre os seus filhos, celebre o que Deus tem para fazer na sua vida, e ponto final. E não tem mais nada para ser feito além disso. Não tem teoria da conspiração, não tem negócio de processo vil, não tem isso. É um processo muito claro que algumas pessoas podem concordar ou não, mas essa é a estrutura que nós estamos inseridos e que foi bênção para nós nesses 141 anos dessa igreja. Essa igreja é uma das igrejas mais relevantes que nós temos no Brasil, não apenas na 4ª região. É uma das igrejas mais relevantes do Brasil. A Faculdade de Teologia começou aqui. Os movimentos que se espalharam para vários lugares tiveram berço aqui em Juiz de Fora, e a gente não pode negar esse legado. Então nós temos 3 semanas para celebrar o que Deus fez na vida do pastor Wesley, através da vida dele, e vamos viver os processos de Deus para a vida dessa igreja, e Deus vai dar o crescimento. Eu vi tanta coisa boa acontecendo aqui semana passada, o RA, que ele já tinha me dado o material e todo o programa, o curso de cura. Isso não pode ser maculado por declarações ou absorções de declarações que não são honestas com o processo. Eu respeito todo mundo, mas quem lidera o processo sou eu, então eu não posso simplesmente ouvir coisas e não orientar o meu rebanho. Então, vamos fazer o seguinte: você não precisa concordar com... Aliás, você não precisa confiar em nada do que eu estou falando, mas você é um homem de Deus, não é? Você é uma mulher de Deus, sim ou não? Então vamos fazer o seguinte: comece a orar e peça a Deus uma coisa que eu vou te falar para você pedir. Fale assim: Deus, se aquilo que o bispo está falando lá, esse é o processual que vem acontecendo, e se isso é verdade, gera paz no meu coração. Sabe por quê? Porque se tem um que não mente nunca, esse é Deus. Se tem um que tem compromisso com a verdade e ele banca a verdade, é Deus. E ele não tem conversa fiada. Ele não tem conversa atravessada. Com ele não tem. Eu e vocês às vezes tergiversamos uma coisa ou outra, mas Deus não tem conversa atravessada com ele. Então, me perdoe usar tanto tempo do culto assim. Eu nem queria falar tantas coisas assim, mas fui obrigado por todo esse sim um processual inadequado desses últimos dias, para declarar o que é e o que não é desse processo, e dizer categoricamente que durante esses quase 3 anos de caminhada pastoral, eu não tenho nada que desabone o trabalho pastoral do vosso pastor. Se eu
se eu em 30 de novembro desse ano, daqui a 2 semanas, se ele não estivesse saindo da Igreja Metodista do Brasil e eu fizesse uma nomeação para ele diferente de permanecer na Central de Juiz de Fora, e isso era possível sim, porque eu sou o pastor da região, eu preciso fazer considerações, eu teria os meus motivos para fazer, mas jamais essas teorias de que foi denunciado, de que o trabalho dele estava sendo questionado, de que grupos de membros me procurou, isso é mentira. Tanto é que se eu tivesse qualquer coisa contra a ação pastoral do pastor Wesley, vocês podem ter certeza que ele não seria o pastor dessa igreja hoje. Com qualquer contrariedade, poderia ter qualquer contrariedade. Eu gostei quando ele falou semana passada de abaixo-assinado, que eu também não sou favorável ao negócio de abaixo-assinado. Abaixo-assinado é para crianças e molecagens, homens de Deus trabalham olho no olho, não tem abaixo-assinado. E eu gostei quando ele falou isso semana passada. Poderia se fazer qualquer movimento, mas eu ia bancar minha decisão, porque eu teria paz em Deus para fazê-lo. Mas nunca faria isso sob as motivações que têm sido faladas. Isso é mentira e eu quero que ele saia daqui com honra pelo trabalho que ele fez, e eu tenho que ser coerente também com as minhas decisões. Se eu mantive a nomeação dele aqui nesse tempo que ele esteve conosco, se ele foi meu SD durante esse tempo, se ano passado nós faríamos um concílio regional aqui, fizemos programações relevantes aqui como o culto estadual ano passado, então é claro que eu vinha respaldando o ministério dele à frente dessa igreja. Tá bom? Pastor Wesley, eu queria pedir que você viesse aqui, que eu quero orar pela sua vida, eu quero ter esse tempo de poder publicamente, nós já oramos no meu gabinete, mas eu quero ter esse tempo público de orar pela sua vida. E eu estava até um pouco triste, porque eu estava pensando que hoje eu acho que é a última vez que eu vou te ver antes até da sua viagem. Eu não estou previsto para estar aqui antes do dia 7. Então eu queria aproveitar para orar pela sua vida. Nós nos conhecemos há 20 anos, como a gente falou há 2 semanas atrás. Dentro da dinâmica da igreja, dentro da estrutura da igreja, a gente pode ter controvérsias, como eu tenho com um monte de gente que eu tenho amizade, mas eu quero que Deus prospere a sua caminhada. Você pode ficar de pé, estenda uma das suas mãos. Da minha parte, de forma pública, eu encerro essa conversa aqui. Agora, eu sou pastor da região. Qualquer pessoa que quiser conversar com o bispo, eu estou disponível para qualquer conversa. Só peço que não marquem comigo, porque eu não tenho controle da minha agenda. Marquem com a sede regional, com a Fabiana, que é a minha secretária, e eu converso presencial, online, a gente faz qualquer forma da gente conversar, e eu estou disponível a dirimir quaisquer dúvidas que puderem ter de forma individualizada. Publicamente eu não toco mais esse assunto, porque a minha palavra é uma só e eu não tenho mais que ficar justificando outras coisas além daquela que eu já falei. Vamos orar por esse homem de Deus, sendo uma das suas mãos. Senhor, em nome do Cristo, eu quero pedir, Pai, que assim como durante esses 2 anos e 11 meses, quase 3 anos, o pastor Wesley serviu a essa igreja, serviu, Deus, ao ministério episcopal dessa igreja como superintendente, como assessor da região nesse distrito sul de Minas, como pastor dessa igreja, fazendo trabalhos, reportando os resultados, sempre fazendo isso a mim, como sempre aconteceu. E Deus, eu peço que diante dessa eminente saída, que o Senhor possa então fazer prosperar a caminhada dele onde ele for, que a tua vontade se cumpra sobre a vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, sobre a sua dinâmica, Pai, ministerial a partir do dia 8 de dezembro, e que Deus, a tua bênção possa se manifestar sobre essa igreja. Nós não vamos mais repetir mantras de que pais comeram uvas verdes e filhos tiveram dentes apodrecidos. Nós não vamos mais fazer, Deus, teorias da conspiração toda vez que uma mudança precisar ser efetuada. Nós não vamos mais revisitar dores do passado. Nós vamos sentir falta da pessoa, vamos sentir falta da dinâmica, do perfil, mas a obra é do Senhor e ela continua.
continua. E até Deus, em honra a tudo aquilo que o Senhor fez através da vida do pastor Wesley nesse lugar, nós vamos continuar avançando como igreja, e aquilo que o Senhor usou para profetizar sobre essa casa não vai embora com ele, não vai embora com ele, vai continuar aqui, porque foi aqui, Deus, que ele liberou essa palavra. E nós recomendamos, Senhor Deus, ao Senhor nosso coração nesse tempo. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor nesse tempo, para que o Senhor cuide de nós. Que o Senhor abençoe essa caminhada, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, agora vamos a um outro assunto que nos interessa.